Fala aí, galera antenada! Aqui é Alexandre Leles para o nosso Papo Digital. Todos os dias, dicas e conteúdos para o seu desenvolvimento aqui no digital. E olha só, galera, começando o dia em altíssima vibração e vibração positiva. Receba daí toda essa energia positiva que a gente emana daqui. E claro, galera, que possamos ter e fazer dias melhores em nossas vidas e na vida de todos aqueles que nos acompanham. Começando mais um incrível podcast. Esse Papo Digital de hoje realmente veio para quebrar crenças limitantes. Isso mesmo, galera. Você que eventualmente ainda não despertou o seu mindset digital de crescimento, olha só, você vai ter a oportunidade de abrir, de expandir ainda mais o seu mindset digital de crescimento com esse conteúdo de hoje aqui. Isso mesmo. E para você que não sabe, todos os dias a gente posta aqui esse áudio explicando, respondendo o quiz que a gente envia no dia anterior. Então olha só, daqui a pouquinho já está chegando aqui o quiz no qual você vai votar e amanhã a gente traz essa resposta aqui com esse incrível podcast. Ok? Combinado? Então vamos lá responder a pergunta, do quiz de ontem. Em qual meio de comunicação as inteligências artificiais se faziam presentes antes dos anos 2000? Isso mesmo, galera. Há 24 anos atrás, onde você encontrava as inteligências artificiais? Lá nos primórdios, vamos colocar uma data específica aí, 1980, beleza? 20 anos, 44 anos atrás, 1980. Galera, olha só, não era nos computadores, não era na TV, e sim era nos games, assim como é hoje. Isso mesmo, galera. Hoje. E olha só, para você ter uma percepção grande, sobre esse evento, num determinado momento colocaram o principal, um russo, o maior jogador de xadrez, para enfrentar uma inteligência artificial. A partir desse momento foi quando a humanidade, tá, galera? A gente começou a perceber o infinito poder das inteligências artificiais. Porque, alguém aqui, você que está ouvindo aqui o podcast, você joga xadrez? Ou se não joga, você sabe como funciona ali o jogo de xadrez? A movimentação das peças, as regras, enfim, você sabe? Pois é, galera, se você não sabe, é um dos jogos mais complexos que existe na humanidade. Porque dentro desse jogo não se trata simplesmente de um tabuleiro com 8 casas na horizontal e 8 casas na vertical, não adianta, e peças ali em cima. Não é um jogo de dama que as regras são simples, Você tem ali pouquíssimas regras. No caso do jogo de xadrez, cada peça, olha só, cada uma das peças, ela exerce um movimento diferente. E, claro que a gente está falando ali das peças maiores, entre aspas, porque os peões, todos eles têm que respeitar uma única regra. Todos os peões, a gente tem ali a linha de frente, que são os peões, e as peças mais recuadas e as peças mais importantes do seu tabuleiro de um jogo de xadrez. E olha só, cada uma dessas peças, exceto os peões, elas exercem um poder significativo dentro de um jogo de xadrez. Então, dentro de uma partida entre dois humanos, ou um humano e uma inteligência artificial, é necessário
criar estratégias. Claro que quando você vai jogar o jogo de xadrez, você já tem algumas estratégias iniciais, né? Como os praticantes, né, de xadrez, eles, os enxadristas, né, que a gente chama, a gente não, esse é o nome que se dá para quem joga xadrez de forma profissional. Então, os enxadristas, o que eles fazem? Quando ele vai começar uma partida de xadrez, ele já sabe mais ou menos, né, qual estratégia ele vai adotar naquela partida. E como ele faz isso? Ele avalia, olha só, galera, o estado emocional dele, porque imagina, ele vai para uma partida oficial e aí aconteceu algo trágico na vida dele, com certeza ele precisa ter ali um estado emocional adequado, né? Tranquilidade, calma, oxigenação no cérebro, respirar mais fundo, né? Mais demoradamente. Então ele tem que ter ali um estado emocional apropriado. E ele precisa também avaliar o seu oponente, o seu adversário, né? Seja ele humano, ele vai olhar e vai ver nas feições, nas movimentações dele, o estado emocional do próximo. E contra uma inteligência artificial, galera, a gente não tem isso. Por quê? Porque, vamos supor, como eu estou dizendo aqui, explicando para você numa partida de xadrez, dependendo de uma jogada que você faça, da primeira movimentação do peão, olha só, vai aprender até xadrez aqui hoje, hein? A primeira peça que você move, né, numa determinada estratégia numa partida de xadrez, pode ser o peão, né? E é até mais comum. Dificilmente pessoas saem ali com cavalo, né? Que pode pular peças, mas, né? É mais usual você avançar ali um dos peões do meio do tabuleiro, tá? Então o que acontece? Quando você faz uma simples jogada, mesmo sendo a primeira, quando você está olhando para um outro ser humano, um oponente, né, da sua mesma espécie, você está avaliando o quê? Exatamente o comportamento e o comportamento físico e o comportamento emocional daquele indivíduo. Então você sabe, se você fiz uma jogada ali, o cara olhou assim para você, pro tabuleiro, e falou, esse tá fácil, né? Ele já sai com um cavalo ali, já pronto para capturar esse peão que você avançou. Bom, mas voltando aqui, galera, pro digital, o que isso tem a ver? Tem a ver que se você não passou por essa fase, né, de jogar lá nos primórdios, né, nos meus primórdios, Atari, Master System, Nintendo, você não passou por essa fase dos games, provavelmente você não teve uma experiência tão próxima com a interação com essas inteligências artificiais. Por quê? Porque lá em 1980, por exemplo, foi, né, difundido assim, muito fortemente na humanidade os jogos, né, de videogame, arcades, né, consoles como o Atari, né, esse eu tô falando dos primeiros aqui, Nintendo, etc, né, Master System, nem tô falando do Mega Drive. Olha lá, hein, galera. O que acontece? Nessa época, essas pessoas tiveram mais interação. Mas, olha só, como eu disse para você que é um conteúdo de mindset digital de crescimento, presta atenção e guarda isso no seu coração. Lelis, eu sou mais velho, vamos supor, eu tenho, né, mais de 40, mais de 50 anos e não passei por essa fase, não joguei, existia, mas eu não joguei, não tive esse contato. Legal, olha só, galera, não tem problema nenhum. Porque da mesma forma que hoje você, por exemplo, usa um smartphone, você teve que aprender isso na prática. Então, galera, não tem problema. As inteligências artificiais, elas também estão aí, mesmo que você não tenha tido contato, prontinhas para serem exploradas. Mas para isso você precisa de conhecimento. Onde você consegue esse conhecimento? Continuando aqui no grupo de transmissão da Mindset Digital e receber diariamente esses podcasts poderosos e responder o quiz interagindo com a gente. Continua ligado, fica antenado que amanhã tem mais Papo Digital. Até lá!